Olá pessoal, vamos hoje comentar um pouquinho de fraude à execução. Vamos esperar o pessoal ir chegando na sala para a gente começar a discutir o tema tão atormentoso para a gente no processo de execução. Ganhamos e na hora de executar, aí descobrimos as fraudes. Já estamos aqui com Elizabeth, Fátima Souza de Oliveira também nos assistindo. Então, perdão, estou um pouquinho resfriado. Vamos lá, Marcele, boa noite, caro mestre, boa noite, Marcele. Kátia Cardoso também está assistindo. Vinícius Soriano, boa noite, mestre. Boa noite, Vinícius. A gente vai comentar nesta live de hoje fraude à execução e a perspectiva dela, da fraude de acordo com o novo Código de Processo Civil. Basicamente, vamos comentar por 792, 838, 240, um conjunto lá de artigos que nos dá a visão da fraude de execução. Renata fala, boa noite, mestre. Vamos lá, nós vamos fazer também agradecer as pessoas que estão fora do Rio, pessoas de Cachoeiro, de Macacu, ainda não visualizando. Mário Pires, meu ex-aluno lá. Fátima, boa noite, professor. Boa noite, Fátima. Nice, tudo bem, Nice? Rosilda, interessada. Celso Salgado, oi Celso, boa noite, Lúcio, professor Rosilda, boa noite. Flávio Percy. Bom, nós vamos comentar na aula de hoje fraude à execução. Basicamente vamos comentar artigos 792, 240, 838 do Código de Processo Civil. São conjuntos de artigos. Súmula 375 do Supremo Tribunal Federal, que teve algumas alterações, que deve ser alterada face do novo CPC. Renata Rodrigues, Itu, São Paulo. Boa noite, Renata. Renata foi minha aluna, não, né? Itu, São Paulo. Sandra Gouveia, boa noite, mestre. Maria Anunciação, boa noite, Maria. Então vamos comentar lá algumas questões. Antes disso, primeiro eu queria agradecer lá a palestra que nós demos lá. Oi, querido mestre, Maria Lúcia Duarte, tudo bem, Maria? Minha aluna, ex-aluna na Estácio. Inicialmente eu quero agradecer a primeira palestra que nós vimos sexta e sábado passado. Muito excelente, na OAB lá de... Me falhou a memória agora. No OAB de Cordeiro, é porque a gente já foi para tantas OABs seccionais, OAB de Cordeiro lá, administrada, e diga-se de passagem, muito bem administrada pelo Wilson, que foi meu aluno na faculdade, aqui no Rio de Janeiro, onde nós ministramos na sexta-feira a palestra sobre as inovações do CPC e no sábado nós fizemos a CLT à luz do novo CPC. Agradecer que estiveram lá presente um grupo muito bons, procuradores das cidades, tanto de Cordeiros, procuradores da cidade de Macuco, Trajano de Moraes, muitos lá, alguns até foram meus ex-alunos, fiquei muito, muito feliz, muito produtivo, uma sexta-feira chuvosa, com frio mesmo assim, o auditório tinha lá bastante gente para nos assistir. Agradeço a vocês de coração, foi muito gratificante para mim estar lá, ok? Segundo, informar para os senhores que nós vamos ministrar o novo curso de Prática Jurídica Civil à luz do CPC, no dia 3 de junho, lá no centro da cidade, na Avenida Rio Branco, lá naquele prédio lá que é o prédio, o Clube de Engenharia. Nós vamos começar nosso curso lá, falando sobre prática, vai ser curso de prática jurídica à luz do novo Código de Processo Civil e vai ser resposta do réu. E a aula é prática mesmo, quem já teve aula lá, a gente ensina a fazer petições, contestações, reconvenção, essas coisas todas, ok? Marcele me diz, professor, há algo de errado na conexão, vou tentar fechar e abrir de novo, ok, não estou visualizando. Ok, Marcelo, a gente aguarda, eu vou fazer só mais alguns comentários antes de entrar, talvez dê tempo de você entrar de novo, ok? Volto a dizer, o curso que vai começar no dia 3 de junho, são 4 sábados, quem tiver interesse em fazer o curso, é só ligar para o meu assistente, Dr. Flávio Percy, no telefone
997052199. Aí acerta lá com ele. São 4 sábados e que nós vamos discutir resposta do réu, mas já com o novo CPC, com as novas modificações do CPC. Vai ser bastante interessante. A gente tem feito uma sequência de cursos, termina um, a gente fica 1 ou 2 sábados sem aula e voltamos de novo para dar a aula. O Marcelo está aqui me dizendo, o Dr. Celso Salgado, que a conexão dele está boa. Dá uma olhadinha aí o que houve na sua conexão, que a conexão dele está boa. Certo que o Dr. Celso está falando aqui do Rio de Janeiro, Copacabana, mas a conexão dele está boa, ok? Bom, dito isso, vamos falar então do tema da aula de hoje, fraude à execução, né? O que caracteriza a fraude à execução? Para eu verificar o que caracteriza a fraude à execução, eu tenho que verificar o artigo 792 do Código de Processo Civil, que diz lá o que caracteriza a fraude à execução. Eu estou com o meu Código de Processo Civil aberto, que está escrito lá no artigo 792 o seguinte: alienação ou oneração de bens é considerada fraude à execução, e vem lá uma série de itens que vêm caracterizar quais hipóteses de fraude à execução. O caput começa dizendo: alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução. Vem lá, por exemplo, o inciso 2. Quando tiver sido averbada no registro de bens a pendência do processo de execução na forma do artigo 828. Quando ao tempo da alienação ou oneração tramitava contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Então veja bem, Marcelo está dizendo, não vejo, nem ouço nada. Pois é, Marcelo, várias pessoas estão dizendo que a conexão está boa. Você é a primeira que está dizendo que tem problema. Mas vamos lá, a gente espera para ver se no decorrer das explanações tua conexão melhora. Então toda vez que eu tenho uma ação tramitando e eu alieno o patrimônio, eu estou em fraude à execução. Cuidado para não se impressionar pelo nome. Embora o nome é fraude à execução, a fraude à execução pode ocorrer no processo de conhecimento. E muitas vezes é no processo de conhecimento que a fraude à execução ocorre. Porque a gente fala fraude à execução é só no processo de execução. Não. Fraude à execução é só após a penhora. Não. Fraude à execução é após o registro de penhora. Não. Fraude à execução é toda vez que eu alieno meu patrimônio quando corria contra mim uma demanda capaz de me reduzir à insolvência e eu transfiro o patrimônio de modo que quando chegar no momento de execução não tenho mais patrimônio para isto, ok? Veja que o artigo 792 diz: alienação ou oneração de bens é considerada fraude à execução. Vem uma série de situações. O inciso 4º, por exemplo, diz: quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Significa dizer que se eu tenho uma execução contra mim de 20 mil reais e eu tenho um patrimônio de 1 milhão e alieno 100 mil reais, eu estou fraudando a execução? Não, porque aquela demanda não me torna insolvente, porque eu ainda tenho 900 mil e posso pagar. O problema é quando eu dissipo meu patrimônio de tal forma que o crédito que estão me cobrando ou me executando já é superior ao patrimônio que eu possuo. Legal? E professor, o que acontece? O ato em fraude à execução é nulo? Não. O ato em fraude à execução é apenas ineficaz. Se eu estou sendo executado por 1 milhão de reais e vindo minha propriedade passiva de penhora, não estou falando meu bem de família, de 1 milhão e 200, o único patrimônio eu estou fraudando a execução. Vendi para José. Eu pergunto, esta venda é nula? A gente costuma falar, sim, não, esta venda não é nula. A alienação de bem, fraude à execução, ela é apenas ineficaz. E o que o senhor quer dizer ineficaz, professor? Eu quero dizer o seguinte: a venda que eu peguei meu imóvel e vendi para José, ela é eficaz. Apenas se o meu credor provar que há fraude à execução, ele vai indicar a penhora, o patrimônio de terceiro. Ele vai indicar o patrimônio de José. E a penhora será feita naquele bem. Não tenha dúvida que José vai embargar de terceiro, dizendo, opa, mas eu não sou parte na execução ou nunca fui parte no conhecimento. Mas se provar que houve alienação daquele bem após a propositura da ação com citação,
acabou, eu vou embargar de terceiro, mas eu vou perder. Mas anula-se a compra e venda? Não. Anula-se a alienação? Não. E por que não anula? Porque já dizíamos no código passado, repetimos no código atual, só que no passado a título de jurisprudência, que o ato em fraude e execução ele não é nulo. O ato em fraude e execução ele é ineficaz. Professor, hoje isso está escrito na lei, não é? Está escrito na lei. Vou mostrar para os senhores no artigo 792, parágrafo 1º, que diz: a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: você pode vender seu bem em fraude à execução para quem você quiser. Para mim, credor exequente, aquela venda é ineficaz. Logo, eu vou pedir ao juiz, ele vai deferir, a penhora daquele bem alienado esteja no nome de quem estiver. Não tenho dúvida que esta pessoa vai, provavelmente, embargar a execução quando ter esse bem objeto de penhora. Mas não tenho dúvida que, se provada a fraude de execução, essa pessoa irá perder o patrimônio em prol da execução. Mas, volto a dizer, não há questão de nulidade. Legal? Entendemos isso? Entendemos. Professor, qual é o momento caracterizador da fraude de execução? Eu tinha que no CPC anterior ler o artigo 219. Pedro Felício, boa noite, mestre. Boa noite, Pedro. No atual, é o mesmo texto 219 passou para o artigo 240. E o que diz o artigo 240? Diz lá o seguinte: a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, induz litispendência e faz litigiosa a coisa e constitui mora o devedor, ressalvado disposto nos artigos tais e tais. Se a citação válida torna litigiosa a coisa e se a responsabilidade é patrimonial, quando eu sou processado, assim que eu fui citado, tornou litigiosa a coisa. Que coisa? Meu patrimônio. Meu patrimônio já é responsável para responder aquela ação de conhecimento se o cidadão sair vencedor. Então, a partir dali, se eu dissipo o meu patrimônio, eu estou fraudando a execução que vai ocorrer lá no final, no cumprimento de sentença, se eu efetivamente for perdedor nesta ação. Então, já montei ali quanto que fica caracterizada a fraude de execução, o que é fraude de execução. Agora, como se prova, e o Código de Processo mudou e mudou muito nesta hipótese, como é que eu provo a fraude de execução? Tirando uma exceção, que daqui a pouco comentamos, o que fez o Código de Processo Civil? Diz, para que eu tenha uma presunção absoluta de fraude à execução, eu tenho, uma vez penhorado o bem, eu tenho que registrá-lo. A partir do registro, nenhuma pessoa que adquiriu este bem pode dizer que é adquirente de boa-fé. Exemplo: eu estou numa fraude, numa ação, ganhei, vou pedir para penhorar ao juiz o seu imóvel, que não seja bem de família. O juiz determinou a penhora. O que eu tenho que fazer? Pegar essa penhora e registrar na matrícula do imóvel. Por quê? A partir de agora, registrada, qualquer pessoa que for adquirir o imóvel, tirar a certidão de ônus reais, consta lá que tem um registro de uma penhora sobre aquele bem, não consta? Consta. Se a pessoa comprar, ela é adquirente de má-fé e não pode fazer prova contrário, que a presunção que se extrai dali é presunção absoluta. Outra situação: estou penhorando o teu automóvel para uma ação de cobrança. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou tirar a certidão da penhora, a certidão de teor, e vou averbar lá no Detran. Esse cidadão, quando for comprar um carro, consta lá que tem uma restrição por penhora de juízo de tal vara. Ele pode dizer que estava de boa fé? Não, ele estava de má fé, porque houve um ato registral. E o Código de Processo Civil, no artigo 792, salvo uma exceção, diz que para ficar caracterizada com presunção absoluta a fraude de execução, a parte tem que fazer a penhora do bem, o registro do bem que foi penhorado. Ok? Débora Vasconcelos, boa noite, Débora. Veja que diz todos os incisos do artigo 792.
Alienação ou oneração de bem é considerada fraude de execução quando? Quando, inciso 1, quando sobre o bem pender a ação fundada em direito real com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público. Falou em registro público. Fala certo. Registro público. 2. Quando tiver sido averbada no registro público pendência de bem, a pendência do processo de execução na forma do artigo 828. Falou em registro público. Que exemplo é esse? Fiz isso já no passado. Você vai distribuir uma execução por título extrajudicial. Distribuiu. Aí o que você vai fazer? Vai lá no setor de distribuição, vai pedir uma certidão de inteiro teor que você distribuiu uma execução e aquela execução foi aceita pelo juiz. Ok? Pega aquela certidão, execução é de 40 mil, vai lá, sabe que o cidadão tem um imóvel, registra aquela questão lá na matrícula do imóvel, na matrícula do carro, na matrícula do que tem ato registral. A partir dali, qualquer um que comprar bens daquela pessoa que você está executando está incidindo em fraude de execução, volto a dizer, com presunção absoluta. Veja que o artigo 792 fala, no inciso 2, quando tiver sido averbada no registro de bem, a pendência do processo de execução nos moldes do artigo 828. Professor, o que diz o artigo 828? Diz, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com identidade das partes do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos de penhora, arresto ou indisponibilidade. Entendeu? A Inelli, se eu estiver lendo errado, fala, você poderia falar da penhora em condomínio, edifício, se o condomínio não tem bens? O que fazer? Já vamos chegar lá, vamos falar isso já já. Percebe? Então, no primeiro momento, eu distribuí uma execução por título extrajudicial. Acabei de distribuir, o juiz aceitou. Aí eu vou na distribuição e falo, querida, queria uma certidão de inteiro teor que eu distribuí uma execução lá e que foi aceita pelo juiz. O executado nem foi citado. Pois não, doutor. Certidão é tudo decorado. Certifico no dia 10 de março de 2017 fora distribuída a execução e que a parte exequente é Rosilda Luz Bonfim, executado fulano de tal, no valor de 400 mil reais. Tá. Aceita pelo juiz conforme despacho de folhas. Bom, peguei essa certidão. Vou lá no Detran e faço o registro daquela certidão no seu automóvel. O réu nem foi citado. Pergunto eu, senhores, quem vai comprar aquele automóvel? Ninguém. E se comprar? Se comprar, inseriu em fraude de execução. E o terceiro adquirente literalmente é de má fé, porque ele sabia que tinha uma condição. Ele pode fazer prova ao contrário? Não, porque eu registrei. O registro me dá uma presunção absoluta de fraude de execução. Mesmo antes da citação, mestre, quando a execução, me pergunta o Pedro Feliciano, for por título executivo extrajudicial, sim, basta pegar a certidão e ir lá o fazer. Quando é por título judicial, aí eu tenho que tomar cuidado, porque o artigo 240, Feliciano, diz o seguinte, a citação válida, ainda quando ordenada por juiz competente, induz litispendência e torna a coisa litigiosa. Quando que a coisa torna litigiosa quando o título é judicial? Quando eu sou citado. Então, a fraude de execução para o processo de conhecimento título judicial é após citação. Ok? Para o processo de execução, basta o juiz receber a execução. Artigo 792, 3, combinado com o artigo 838. Legal? Acabou de entrar também aqui o Moacir Fialho, nosso querido Faustão, né? Quem o conhece sabe por que eu chamo de Faustão. Mas entendeu, Pedro Feliciano? Entendeu, Moacir? Moacir, eu não posso dizer que entendeu, que ele entrou agora. Devia estar nos bares aí da vida tomando chopp e comendo, né, Moacir? Aí fica complicado, mas daqui a pouco ele vai entender. Então são duas situações diferentes. Quando a fraude de execução, o momento caracterizou quando o título é executivo extrajudicial, e quando o título é executivo extrajudicial, me pergunta o Pedro Feliciano, qual é a regra do artigo? Vou ler para você, Pedro Feliciano, diz, alienação, estou no 792 do Código de Processo Civil. Alienação ou oneração de bens é considerado fraude de execução, inciso 3. Quando tiver sido averbado no registro de bem a pendência de processo de execução da forma do artigo 828. Aí vamos lá. O que diz o 828? Pedro Feliciano diz, a citação, o exequente poderá obter certidão de que o exequente de que a execução foi admitida pelo juiz,
com identificação da parte e do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, de veículo ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Percebe? Então, distribuiu a execução. O juiz aceitou. Quando é que ele aceita? Cite-se. Aceitou. Mas eu ainda não fui citado. Tira essa certidão e vai lá e faz o registro. Por que na execução por título extrajudicial, o Pedro Feliciano, é diferente? Porque ali já há certeza que aquele crédito é devido, que é o título executivo extrajudicial. Por que no título judicial, artigo 240 é diferente, tem que ter a citação? Porque a litigiosidade só vem após a citação. Ok? Respondido? Legal. Shirley Rangel. Boa noite, entendeu? Agora veja, a gente está falando que tem que ter ato registral. Tem que ter ato registral. Vamos para a quarta hipótese. Quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Uma ação de cobrança de 100 mil reais. E a partir daí eu vendo meu patrimônio, de modo que não tenho mais 100 mil reais na minha esfera patrimonial. Não estou fraudando? Estou fraudando. O que eu vou registrar? Muitas vezes não tenho nada para registrar porque eu ainda não tenho nesse momento nenhuma condenação. Mas, por exemplo, eu poderia ter ajuizado uma ação cautelar de arresto. Eu posso registrar o arresto. Pedro Feliciano me diz, eu tenho um caso concreto e vou fazer isso segunda-feira. KKK, obrigado, fico feliz. É para isso mesmo que servem essas lives. Ana, certidão de indisponibilidade, validade. Tem pergunta a partir dali, que ali foi, pelo que eu estou lendo, foi uma afirmação apenas. Então, voltando lá, Pedro Feliciano, Ana, então veja, se eu tenho uma demanda contra mim de 100 mil reais, e vendo meu patrimônio, que eu não tenho mais 100 mil no meu patrimônio, eu estou fraudando. Muitas vezes eu não tenho que registrar. Por que eu não tenho que registrar? Porque ainda não tem constrição nenhuma. Mas pode ter, Rosa Maria, tudo bem, Rosa? Mas pode ter, eu vou te dar um exemplo. Existe um negócio que a gente utiliza pouco, chamado hipoteca judiciária. Eu pergunto, vocês sabem o que é hipoteca judiciária? Quem foi meu aluno não pode dizer que eu nunca ouvi falar, que eu vou ter isto como ofensa pessoal. Ouviu falar. Eu vou explicar a vocês o que é e como esta hipoteca judiciária pode viabilizar uma fraude à execução na frente. Deixa eu só dar uma lidinha aqui, Marcele, uma pena eu não poder comentar nem perguntar mais, a conexão em minha cidade é assim mesmo, ruim. Pena, Marcele, mas qualquer coisa, tu pode me mandar um zap que a gente lá discute uma questão ou outra. Rosa, boa noite, professor, boa noite, Rosa. Eloá, desculpe, era a pergunta. Ok, a gente vai comentar daqui a pouco. Deixa eu só fechar esta aqui, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então vamos falar da hipoteca judiciária. Hipoteca judiciária, na verdade, toda vez que é uma sentença de procedência, pasmem os senhores, eu posso pegar a sentença e fazer a averbação daquela sentença no teu imóvel, no teu carro, em qualquer bem que tenha ato registral. Essa hipoteca judiciária está prevista no artigo 495 do Código de Processo Civil, que diz assim, eu tenho um processo nessa fase. Então, olha, Rosa, o que tu pode fazer? O artigo 495 era o antigo 466 do CPC, hoje 495. Ele diz, a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro, e aqui determinar a conversão da prestação de fazer, de não fazer, ou de dar coisa em prestação pecuniária, valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária. O que é essa hipoteca judiciária? É a sentença que tu vai pegar e vai averbar lá na matrícula do imóvel, no renovando do carro, ou coisa que o valha, ok? Uma pausazinha só para ver o que o Célio escreveu. Professor, com a vigência do novo CPC, a súmula 375 sofre mudança ou permanece a mesma? Sofre mudança. Nós vamos discutir isso daqui a pouco. Flávio Percy, alienação de um bem quando estamos ainda na medida cautelar antecedente. Existe também fraude de execução? Também existe. Vou te explicar daqui a pouco. Então o Flávio está aprendendo, né, doutor Flávio? Então veja lá, como eu dizia para a Rosa. Aí diz lá, a decisão produz hipoteca judiciária, embora a condenação seja genérica. Então cuidado, não precisa o juiz falar, eu condeno em 100 mil reais.
Não condena indenização se apurado na fase liquidatória. É possível hipoteca judiciária? Se você pegar a sentença e registrar na matrícula do imóvel, é possível. 2. Parágrafo 1º do 4952. Ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre bens do devedor, mesmo que impugnada por recurso recebido no efeito suspensivo. Então você podia dizer, professor, eu não posso fazer o registro daquela penhora porque a parte apelou e a apelação tem efeito suspensivo. Mesmo assim, tu pode fazer, porque a hipoteca e a apelação suspende os efeitos diretos da sentença. Hipoteca judiciária não são efeitos diretos, é efeito do lado, por isso que a gente chama efeitos anexos. Ok? E eu posso pegar e registrar. Tanto sim que, olha o que diz o parágrafo 1º do 495. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independente de ordem judicial. Eu não preciso de ordem judicial para isso. E é importante que se você fez a hipoteca judiciária, olha o que diz o parágrafo 4º, diz: a hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação aos outros credores, observado a prioridade do registro. Registro de quê? Da hipoteca judiciária. Então você pode pegar a sentença de procedência, ainda que não tenha valor, fazer o registro. A partir dali, se alguém vender o imóvel, vender o automóvel, vender o que tem caráter registral, caracterizado estar a hipoteca judiciária. Veja, ainda nem cheguei no momento de execução. Pode ter até recurso de apelação. Legal? Bacana. Pedro Feliciano volta e me pergunta, ou pelo menos escreve, o senhor comentou na pós-graduação que faço online pela UCAM, onde o senhor é meu professor de processo civil. Ah, tá, então você é meu aluno lá na pós-graduação. Ah, então eu já devo ter comentado isso lá, porque lá eu estou dando execução. Legal. Aí o doutor Flávio me faz uma pergunta: professor, pode ter fraude à execução sem antes mesmo ter processo de conhecimento? Pode, foi a hipótese que ele falou. Eu posso ajuizar uma medida cautelar antecedente de arresto. Aí o juiz deferiu o arresto do seu carro. Ainda não ajuizei ação de conhecimento, numa medida cautelar antecedente de arresto. Pego aquele arresto do seu carro, aquela decisão que determinou o arresto, e faço registro lá junto ao Detran no seu carro. A partir dali, nem tem ação de conhecimento. Se você vendeu o carro, quem comprou está fraudando a execução, junto com quem vendeu está. Professor, pode fazer isso mesmo? Tem lei para isso? Tem, doutor Flávio. E o senhor pode me perguntar, doutor Flávio, a lei é nova? Depende do que o senhor acha que é nova ou velho. Eu tenho mais de 50 anos e acho que eu sou novo ainda. Então o que é novo ou velho é algo assim que não é exato, né? Tem determinadas circunstâncias. Mas eu digo que é velho porque isso está escrito na lei 6.015, inciso 70, artigo 167, que diz: nos registros de imóveis, além da matrícula, serão feitos 1. Registro dos bens de família. 2. Das hipotecas legais, judiciais e convencionais. 21. Dos arrestos, dos sequestros. Ou seja, se o juiz defere uma medida cautelar antecedente de arresto, de sequestro, e eu registrar isto na matrícula de um imóvel, na matrícula de um automóvel, de outro bem de caráter registral, ali já está fluindo a fraude à execução. Posso agora tranquilamente ajuizar a ação de conhecimento que eu já estou assegurado. Bacana? Bacana. O Flávio fala: o senhor é bastante novo, professor. É porque ele trabalha comigo, senhor. Isso aí é para manter o emprego dele. Porque é razoável, quando você passa de 50, você já não é novo, né? Eu dou até um parênteses para comentar que um aluno meu falou recentemente, eu acho bastante verdadeiro. Ele disse: a gente sabe quando está velho, sabe quando? Quando a gente já tem mais tempo vivido do que tem tempo para viver. Com certeza eu já tenho mais tempo vivido do que tempo para viver, porque eu não vou viver mais do que 50 e poucos anos. Então, eu já vivi mais. Então, eu já estou, que a gente brinca, isso eu criei, eu já estou no segundo tempo da vida. Não estou na morte súbita, mas estou no segundo tempo da vida. Mas, de qualquer maneira, mentiras sinceras me interessam, doutor Flávio. Então, eu vou acreditar. Massageio o ego, ainda que a gente saiba que são mentiras, mas são sinceras. Vou parodiar Cazuza e dizer que mentiras sinceras me interessam. Mas vamos continuar lá.
Posso fazer, então, como eu falei para os senhores, o registro da hipoteca judiciária, posso fazer o registro de penhoras, posso fazer o registro de sequestro, arresto, medidas cautelares, antecedentes ou incidentes, para já dar publicidade ao mundo quando eu faço esses registros nos órgãos públicos, nos cartórios, nos DETRANs e coisas assim que o valha. Aí você pode perguntar, professor, mas só nesses 2 órgãos? Não, imagine que o senhor tem ações escriturais do Bradesco, ou de qualquer banco. O juiz determinou a penhora, determinou daquelas ações, vai no setor escritural do Bradesco e pede, claro, com ordem judicial, que lá se conste lá que aquelas ações têm uma penhora. Eu pergunto, o investidor vai conseguir vender aquelas ações? Se vender, o ato para mim é ineficaz. Começamos a live falando disto. Ou seja, qualquer lugar, qualquer bem que tenha caráter registral. Registrando, eu provo a fraude de forma absoluta. Eu não registrando, não. Vamos já discutir daqui a pouco. Mas o artigo 792 fala sempre de caráter registral. Vamos continuar a leitura do 792, que diz lá no inciso 5 que nos demais casos. Ok? Agora, um aluno perguntou aí, um advogado perguntou, e como é que fica, professor, se eu não registrei? Se eu não registrei, não há mais presunção absoluta de fraude. Aí é o credor exequente que tem que fazer a prova que o terceiro adquirente estava de boa fé. Se não fizer prova, perdi o bem como forma de me pagar o crédito. Por quê? Porque, veja, se você penhorou um carro, se você penhorou um bem imóvel, eu tirei todas as certidões, não tinha uma restrição, comprei, eu não estou de boa fé? Aí você que tem que provar que eu sabia que aquela pessoa que me vendeu o imóvel estava sendo processado por tantos mil reais e que não teria mais como pagar me vendendo, entendeu? Aí me pergunta o doutor Flávio, tendo gratuidade de justiça, o registro do bem também será gratuito? Sim. As regras de gratuidade de justiça está lá no artigo 98 seguintes, Código de Processo Civil, e parte da Lei 1060 de 50, que é a lei de gratuidade, parcialmente revogada pelo Código, diz que deferida a gratuidade se refere a atos no processo e atos extraprocessual, desde que conectos com o processo. E é conexo o processo. O ato é extraprocessual, vou registrar no cartório extrajudicial, mas num ato conexo. O juiz, no processo, que determinou a penhora. Então se estende também. Os cartórios criam dificuldades, aí você só pedir ao juiz, se o cartório não fizer, que se peça uma ordem para fazer. Porque não fazendo, o juiz já está mandando, não está expedindo ofício, tem nada, você não pegou uma certidão de inteiro teor só dizendo eu tenho gratuidade, faça aí, e se não cumprir, está inserido no crime do artigo 330 do Código Penal, trata-se de crime de desobediência. Legal? Bacana. Aí voltando lá, se eu não faço o registro, não há presunção absoluta, eu tenho que provar. Aí você me pergunta, e ali que quem me perguntou, a súmula 375 do STJ vai ter que ter seus temperamentos, porque ela já entra em rota de colisão parcialmente com o artigo 792, que são os casos que eu vou penhorar bens que não têm atos registrais. Não entendi, professor. Vou explicar. Imagina que o senhor tenha na sua sala um televisor de 90 polegadas que custa, estou chutando, todo cheio dessas firulas que as pessoas gostam, que custa lá 50 mil reais. E tem uma televisão pequenininha. Esse televisor é penhorável? É. Ah, ele é bem de família? Não. Se for suntuoso, está na lei, não é bem de família. Mas eu pergunto, eu penhorei esse bem, eu vou registrá-lo onde? Não tem nenhum órgão registral para o televisor. Você tem um som na tua casa de última geração que custa 60 mil reais. Ou tem, vamos lá, me veio agora, tem um piano alemão que custa 300 mil reais. E não é teu meio de trabalho, você não é pianista profissional. Posso penhorá-lo? Posso. Vou registrar aonde? Não tem ato registral para piano. E aí, como é que fica a presunção absoluta da fraude? Por isso, eu vou responder que a súmula 375 do STJ perdeu parcialmente sua validade. Aí o artigo 792, no parágrafo 2º, me diz o quê? Me diz lá, parágrafo 2º, nos casos de aquisição de bens não sujeito a registro,
Exemplo, o piano alemão. O terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para aquisição mediante a exibição de certidões pertinentes obtidas no domicílio do devedor e no local onde se encontra. Então veja o que diz. No caso de aquisição de bens não sujeito a registro, o terceiro adquirente é que tem que provar que não fraudou. Não é o credor, nesse caso, o exequente, que tem que provar a má-fé do terceiro adquirente. Ali o código inverteu, não era assim no CPC anterior. Agora o que? Se não tem ato registral, como por exemplo, eu comprei seu piano de cauda de 250 mil, sou eu, terceiro adquirente, que comprei. Como aquele piano não tem ato registral para presumir fraude e execução de caráter absolutos, sou eu que tenho que provar que eu adotei todas as cautelas para comprar. Aí você vai falar, quais as cautelas? O artigo 792, parágrafo 2º diz, adotou as cautelas necessárias para aquisição mediante a exibição de certidões pertinentes, tirando certidões pertinentes. E você vai me perguntar, quais são as certidões pertinentes? Te dou um exemplo, então você vai comprar um meu piano de cauda. Não, é exemplo hipotético, eu não tenho piano de cauda. Minha grande frustração é não saber, tá aí, um hobby que eu gostaria de ter, tocar piano, mas não tenho piano de cauda. Mas vamos lá, vendi meu piano de cauda. Quais são as certidões? Eu moro onde? Na cidade do Rio de Janeiro, então você tinha que tirar certidão na Justiça do Trabalho, sobre meu nome para ver se eu tenho alguma ação, na Justiça Federal, na Justiça Estadual. Essas são as certidões pertinentes, tudo negativo. Legal, você vai lá e comprou. Amanhã parece que eu tenho uma execução em Minas Gerais. Não, aí não, porque não é imputado ao terceiro adquirente tirar certidões nos 27 tribunais de justiça do país inteiro. Tem que tirar na região onde da pessoa que você está comprando. Essas são as certidões pertinentes. Ok? Deixa eu dar uma paradinha para ler o que a Rosa escreveu e aí eu vou confrontar isso com a súmula 375. Professor, quando foi vendido o sítio de Araras, o meu marido teve que tirar uma certidão de primeiro grau no Fórum do Centro para comprovar que ele não respondia por nenhum processo. Exatamente. Por quê? Se ele respondesse por algum processo e a parte não retirou essas certidões, amanhã essa parte que comprou poderia, provando o credor exequente, alguém tivesse uma ação contra o seu marido, provando, se você não fez ato registral nenhum, mas o credor exequente provando que esse adquirente sabia, essa transferência seria ineficaz. Essa pessoa teria o bem penhorado. Percebe? Se já estava registrado, não. Se tirou certidão, constava lá. Por isso que sempre, Rosa, quando a gente vai comprar um imóvel, a gente, dentro das certidões que a gente tem que tirar para não ter problema, é a certidão na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual, para que eu me certifique que aquela pessoa que está me vendendo não está me vendendo porque quer, ou está me vendendo porque quer fraudar e quer alienar seu patrimônio para fraudar terceiro. Como trabalhamos até agora, se tiver ato registral, é presunção absoluta que estava fraudando. Se não tiver, o credor exequente tem que provar. Agora, se for situações que não há ato registral, como a compra do piano de cauda, aí não, é o credor, o terceiro adquirente que tem que provar que tomou todas as diligências, tirando as certidões cabíveis. Volto a dizer, o texto do 792, em que sentido? Ele fala, tirando as certidões pertinentes. Quais são as certidões pertinentes? São as certidões no local onde a pessoa mora, no Tribunal de Justiça, no TRT, certidão para ver se tem títulos protestados. Ah, não tem, eu comprei. Mas apareceu um lá em Minas Gerais. Não, aí não, sou adquirente de boa fé, senão ninguém compra nada de ninguém, congela. Eu não sou obrigado a tirar certidões dos 27 estados da federação, dos 24 TRTs, dos 5 TRFs, dos cartórios de distribuição de todos os locais do país. Aí não. E aí, eu já ouço, Pedro, aí, esse texto novo, o 792, parágrafo 2º, parece que entrou um pouquinho em rota de colisão com a súmula 375 do STJ, que diz: o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado. Legal, o código diz isso, acabei de explicar isso, senhores, no artigo 722. Ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Ali, ou da prova de má-fé do terceiro adquirente,
que não se aplica mais essa hipótese, porque eu, credor exequente, não tenho mais que provar a má-fé do terceiro adquirente. É o terceiro adquirente, quando ele comprou bens que não tem ato registral, lembra sempre do piano de cauda, é ele terceiro adquirente, não o credor exequente, é ele que tem que provar que comprou de boa fé, demonstrando com as certidões pertinentes. Então essa expressão da súmula 375 que diz ou da prova da má-fé do terceiro adquirente, ela não pode ser mais viável porque ela entra em rota de colisão com o parágrafo 2º do artigo 792 do Código de Processo Civil. Ok? Ah, professor, entendi. Aí, vamos lá. Sumiu já aqui o rapaz que escreveu. Posta a pergunta de novo para eu responder. Mas o Célio diz, o ônus da prova, de provar a inexistência da má-fé da pessoa para o terceiro, o ônus de provar, a inexistência da má-fé passa para o terceiro nesse caso. Neste caso, Célio, que é o artigo 792, parágrafo 2º, se não vale o final da súmula 375. Se não há, eu estou comprando um bem que não há ato registral, aí eu, credor terceiro adquirente, que tenho que fazer o quê? Tomar diligência, tirar as certidões para mostrar. Eu me cerquei de tudo para comprar, então não estou fraudando. Só nessa hipótese. Por isso que o finalzinho da súmula não pode mais prosperar, volto a dizer, porque está em rota de colisão com o artigo 792, parágrafo 2º. Deixa eu tentar achar a resposta aqui que passou. Achei aqui do Pedro Feliciano. Posso fazer em mais de um bem ou só em um bem que cubra a execução? Exemplo, execução de 20 mil reais, posso fazer no imóvel, vamos lá, posso fazer no bem imóvel, no RI, e de um automóvel no Detran, mesmo que o valor de um dos bens, mesmo que o valor de um dos bens cubra a execução? Não, eu só posso fazer, Pedro, em cima, por exemplo, se eu tenho uma dívida de 100 mil, penhorei um imóvel de 300 mil, eu posso também fazer no automóvel? Não, por quê? Muito simples, aquele valor já assegura a execução, já cobra a execução. A penhora e o registro é para garantir que eu tenho um valor específico da execução. Posso fazer o seguinte, penhorei um imóvel, custa 100 mil, ele ainda não cobre minha execução, que é de 1 milhão, aí eu vou verificar o carro, aí eu vou verificar as coisas, mas se penhorei um bem só, que já assegura e fiz o registro, o juiz nem defere penhora em demais bens para fazer registro nenhum, porque já cobriu a execução. Ok? E aí, minha amiga lá, a Maria do restaurante, está por aí, Maria? Não é do direito, mas está entendendo direitinho, Maria, o que a gente está discutindo aqui? Célio, então, já respondi. Célio Roberto Lima, excelente a explicação. Fico feliz por isso, Célio, de você achar que as explicações estão boas. Então, vamos dar uma resumida nestas questões aqui, para ver se a gente se entende bem. Eu aqui e os senhores lá do outro lado. Vamos lá. O artigo 792 do Código de Processo Civil diz que para presumir a fraude de execução com caráter absoluto, que a parte não pode nem fazer prova contrária, eu tenho que ter atos registrais. 2. Mas tem bens, no começo da ação de conhecimento, talvez eu ainda não tenha, professor, o que registrar. Posso fazer registro da sentença que julgou o procedente, ainda que não tenha valor, registro da sentença judicial, mesmo que a apelação seja recebida com efeito suspensivo, porque ela suspende o efeito direto e não o efeito anexo, está do lado. Isso se chama hipoteca judiciária, ok? Hipoteca judiciária está prevista no artigo 495, que diz que pode fazer esta penhora. Posso também ajuizar ações medidas cautelares, desde que sejam dentro da situação efetiva. Se o juiz deferir uma medida cautelar antecedente para arrestar um automóvel, para sequestrar um bem imóvel, posso pegar essa decisão e também fazer o registro lá, ou no RI, no registro de imóveis, ou no Detran, ou em ações escriturais, ou coisa assim que o valha. Posso fazer, ou seja, não preciso só chegar o momento da penhora. Qual a importância desse registro? Se eu fiz o registro, lá no final eu vou penhorar, não vou penhorar? Vai retroagir a data do registro para que eu tenha preferência se aquele bem foi penhorado por mais de uma pessoa, mesmo que eu tenha penhorado depois da pessoa, mas se eu fiz o registro antes,
eu tenho preferência para receber. Sim, porque às vezes um bem tem multiplicidade de penhora por uma questão muito simples. O credor executado está sendo executado em vários processos, ele não tem patrimônio suficiente para todos. Então a preferência se dá pelo registro da penhora, enquanto ele não falir. Faliu, se for pessoa jurídica ou se for insolvente, pessoa física não comerciante, aí perde as preferências da penhora. Então veja a importância de fazer o registro. O senhor faz registro de hipoteca judiciária com frequência. Primeira vez que eu fiz, 1900 antigamente, o juiz negou, depois eu provei ele que era possível na lei 6.015 e no artigo 466 do CPC de 73 ele voltou atrás e deferiu. Terceiro, a súmula 375 do STJ, ela está em pleno vigor? Não, parte dela está em colisão com o artigo 792, parágrafo 2º. A súmula diz: o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado. Até aí, perfeito, de acordo com o artigo 792. Agora, quando falar ou da prova da má-fé do terceiro adquirente, não, porque, à luz do artigo 792, parágrafo 2º, é o terceiro adquirente que tem que provar que estava de boa-fé. Vamos verificar aqui algumas perguntas. A Ineli é isso, diz professor, e se o terceiro que adquiriu o bem de uma pessoa que tem contra si ações e vende esse bem para outra pessoa? Ora, se você fez o ato registral, o terceiro comprou com registro lá da penhora. Vendeu para o outro que também tem registro da penhora. Não tem problema. A lei é clara no artigo 792, parágrafo 1º. Diz o seguinte: a alienação em fraude de execução é ineficaz em relação ao credor exequente. Não importa, tem ato registral. Todos aqueles que compraram tinham a obrigação de saber que aquele bem tinha sido constrito por uma ordem judicial. Então, para mim, credor, esteja no nome de quem tiver. Fraudou a execução, eu vou penhorar este bem. Ok? Legal. Agora, sem registro, não. Sem registro tem que provar, agora o credor exequente que terá que provar que o terceiro adquirente estava de má fé. Porque às vezes não tem registro, você pode provar. Exemplo, você comprou do seu irmão, você comprou da sua esposa. É razoável que você saiba que a sua esposa estava com uma execução naquele valor. Tá certo? Mas aí não, se não tem registro, o credor exequente tem que provar. Agora, se não tem registro, se forem bens que não há atos registrais, 792, parágrafo 2º, aí não. Terceiro adquirente que tem que provar, tirando as certidões pertinentes. Já trabalhamos com as certidões. Me pergunta também o José Henrique Pimentel. Boa noite, estou devendo 2 cartões de banco. Recentemente quitei o financiamento de um automóvel junto ao mesmo. O banco pode decretar penhora do bem? Primeiro, vamos lá, quem decreta penhora é juiz. O banco pode pedir a penhora do bem? Se tiver alguma ação já em execução e o bem já estando quitado, pode pedir a penhora do bem para pagar dívidas. Porque quando o senhor fala, eu tinha 2 cartões de crédito, você falou, acabei de quitar o financiamento, recentemente quitei o financiamento de um automóvel junto ao mesmo banco. Então, se você quitou, mesmo que sendo, o bem tenha comprado com alienação fiduciária, o banco vai lhe dar uma carta para liberar o gravame sobre o automóvel, que pagou, já é seu. Então ele pode indicar sim a penhora e o juiz pode decretar a penhora deste bem. Se ele conseguir, o que eu falei para o senhor, ele vai pedir para registrar lá junto ao Detran e o senhor provavelmente não consegue vender este bem, e se vender, quem comprar, caracterizado a fraude de execução em caráter absoluto e presunção absoluta que não pode se fazer prova ao contrário. Porque no momento que o senhor quitou, o bem passou a ser seu. Sendo seu, nós não respondemos patrimonialmente com nossos bens presentes e futuros para eventuais execuções. Esse bem fará parte do objeto que pode ser penhorado. Vou continuando lá. Me apaixonei por suas aulas, professor. Ver mais. Fico muito... Rayane, fico muito feliz por isso. Tá? Então convido você para fazer meu curso que vai começar dia 3 de junho. Só ligar para o Dr. Flávio Perse, 99705-2199. Vamos lá. Cláudio Firmino. Explicações extremamente lúcidas, cristalinas, sem o pedantismo exacerbado inerente a aridez da matéria e a prática didática de muitos, inclusive de autores consagrados.
Eu vou dizer uma frase que eu aprendi com meu professor Cláudio Firmo para os senhores. Primeiro aprendi com meu analista o seguinte: a gente pode ser duro sem perder a ternura. E na minha prática aprendi com meus grandes mestres o seguinte: o verdadeiro saber é humilde. Quando tu vês por aí, professor, um juiz, promotor, qualquer cidadão, uma arrogância muito a ensinar, atrás dessa arrogância tem uma fragilidade muito grande. É a arrogância para se defender da fragilidade. Por isso que meu ensinar, eu agradeço o senhor, é sempre humilde, sempre tranquilo. Nós estamos aqui numa experiência. O senhor pode colocar uma questão que eu não pensei e nós debatermos. Eu sempre achei, por que a autoridade, né, quando a gente vai fazer uma audiência, o juiz tem que estar sempre com a cara feia para a gente? Não. Ele tem que ser duro quando tem que ser, mas sem deixar de ser terno. Sem perder a ternura, sem perder a educação, sem perder a elegância. Então eu sempre ensino assim, porque ensinando assim, até quando as aulas são presenciais, os alunos ficam sem vergonha de perguntar qualquer coisa. E aí aprende mais. Quando tu fica com pedantismo, com arrogância, com aquele português extremamente erudito, às vezes você intimida o aluno para poder perguntar. E aí perde o belo processo de educação que é a troca. Para que se aprenda, eu tenho que estar com vontade de ensinar e o senhor tem que estar com vontade de aprender. Se eu vim aqui só para desfilar cultura, eu não estou com vontade de ensinar, eu estou com vontade de mostrar para o senhor que eu sou culto, que eu sei isso, aquilo, outro, e não é minha pretensão nem de aula e nem de vida. De qualquer maneira, lhe agradeço muito, gosto muito de ler essas questões. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente fechar e se despedir, Nelly. O terceiro não teria como saber que o primeiro vendedor tinha ações? Muito simples. Se você fez o registro de penhora, ele sabe na hora que ele vai comprar. Ele vai tirar as certidões e vai aparecer lá. Ok? Se eu não fiz nenhum ato registral, porque assim diz o CPC e diz a primeira parte da súmula 375, ele pode não saber. Ele pode ter tirado as certidões, por exemplo, tirei aqui no Rio. E tua execução é lá em Minas Gerais. Pode não aparecer. E aí pode ser que ele esteja de boa fé. Aí você, credor exequente, que tem que provar. Legal? Ana Eloar diz o quê? Para que serve certidão de indisponibilidade efetuado pelo RI, Registro de Imóvel? Indiquei o bem para a penhora e sem pedir o RI lançou indisponibilidade do imóvel. Tem valor? Tem. Essa indisponibilidade começou a estar lá, a Lei Complementar 118, que alterou o artigo 185 do Código Tributário Nacional e colocou o artigo 185A. Quando você penhora só um bem e não tem certidão de indisponibilidade, você pode vender o bem, mesmo que em fraude pode vender. Não se tem dúvida. Agora, quando tem essa certidão de indisponibilidade, eu não posso sequer dispor. Registrou isso, eu não tenho nem condições de fraudar. Me perdoa ficar de costa, que eu vou ter que pegar meu código tributário só para te mostrar isso aqui, ó. Só para te mostrar isso aqui. Me perdoa para lhe responder a tua questão. Veja lá o artigo 185 no Código Tributário Nacional. Olha que interessante. Aí talvez 185, deixa eu mostrar para a senhora. 185A, a senhora vai verificar que maravilha e não vai mais esquecer isso. Olha o artigo 185, estou com ele aqui. Olha o artigo 185A diz: na hipótese de o devedor tributário devidamente citado não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico aos órgãos e entidades para registro de transferência de bens, especialmente o registro público de imóveis. Então o juiz comunica a todos os órgãos, principalmente de registro de imóveis, para os seus bens ficarem indisponíveis. Ali você não pode nem fraudar. Se você for tentar vender, não consegue vender, porque o cartório não faz o registro da transferência. A senhora entendeu? Bacana, deixa eu ver se alguém tem uma pergunta. Rodrigo Lupe Batista: caso executado vender o bem, um carro, tendo ações ajuizadas contra ele, caracteriza fraude de execução ou acredores? Ora, para que ser fraude credor, é direito civil. Se eu não tenho ação, tenho ação, fui citado, é fraude de execução. Volto a dizer, Rodrigo, que a gente tem o hábito de falar fraude de execução, não. É fraude de credor, estou no processo de conhecimento, não estou em execução, não.
O artigo 792 do Código de Processo Civil diz o seguinte, Rodrigo. Vamos lá, diz o seguinte: a alienação ou oneração de bens é considerado fraude de execução quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Ele falou ação, não falou em ação de execução. Qualquer ação, claro que eu tenho que combinar isso com o artigo 240, que diz que a citação válida faz o bem ficar litigioso, então meu patrimônio fica litigioso, basta ação de conhecimento. Fraude de execução, quando eu estou alienando meus bens para não pagar terceiro, ok? E que não há ação na justiça. Artigo 158 do Código Civil. Tem ação, fui citado, ainda que esteja no processo de conhecimento, é fraude de execução. Ok? Continuando lá, para a gente dar nossa encerrada, Nice, extremamente elegante, parabéns, obrigado, Nice. Pedro Feliciano, posso negativar junto aos órgãos de proteção ao crédito o devedor na execução de título extrajudicial, mesmo quando eles não tiverem sido citados, já que a execução foi recebida por título executivo extrajudicial? Sim. Por título executivo judicial, o artigo 523 do Código diz: o juiz, quando manda pagar em 15 dias, sob pena de penhora, passar os 15 dias não pagou, você pode tirar a certidão e protestar em cartório, essa inovação do Código de Processo Civil, até o título judicial. O extrajudicial, sim, porque o extrajudicial já traz certeza de dívida. E aí pode fazer os devidos protestos. Beth, quando se sabe que o devedor vai receber um precatório tramitando uma ação de cobrança contra ele, o que fazer para preservar o devido e... Congelou aqui, Beth. O que fazer para o devido? Pode-se fazer uma petição? Veja, quando você vai receber precatórios, por exemplo, da Justiça Federal, se você puxar no site TRF, aparece lá a lista, porque essa lista de precatório, inclusive, elas têm que ser publicadas em órgãos públicos via internet para que ninguém fure a fila do precatório. Nós lembramos, quando nós estudamos na faculdade, diz que se furar a fila do precatório, tem o quê? A medida cautelar de arrestar o bem para pagar aquele qual pulou a fila. Quando isso acontece, Beth, se você sabe que fulano tem um precatório para receber, você faz algo que a gente chama penhora de crédito. Você vai pedir ao juiz que faça a penhora no rosto dos autos. Por que rosto dos autos, Beth? Exatamente por isso. O processo não está aqui. Não é aqui que tu vai receber um precatório de 200 mil reais. Aqui, né, a capa do processo a gente chama de rosto. Vai ficar averbado ali que tem uma penhora. Quando o dinheiro sair, o juiz não vai liberar para o autor da ação. Esse dinheiro vai ficar à disposição daquele juiz que emitiu o ofício para este outro juiz para fazer a penhora no rosto dos autos. E aí você não precisa nem ficar toda hora acompanhando. Simples. Quando o dinheiro sair, o juiz já sabe que tem uma penhora no rosto dos autos, não pode pagar o credor exequente. E vai colocar à disposição esse dinheiro justamente para aquele juiz que pediu que fosse feito a penhora no rosto dos autos. Isso que se chama penhora no rosto dos autos, porque é na frente dos autos, é na capa dos autos, é a primeira coisa que a gente vê. Daí a metáfora, a primeira coisa que os senhores estão vendo em mim é o rosto, né? A primeira coisa no processo, daí nós chamamos penhora no rosto dos autos. Flávio, professor, o senhor faz outra coisa que não seja estudar? Doutor Flávio, eu faço tudo que todo ser humano faz. O dia tem 24 horas. 8 horas eu uso para estudar, 8 eu uso para dormir, 8 horas eu uso para beijar na boca, fazer as coisas da natureza, ir ao teatro, fazer tudo isso. O problema, doutor Flávio, é que as pessoas dividem as 24 horas, às vezes mais de 16 horas só para malandragem, ou mais de 16 horas só para estudar, ou mais 16 só para não fazer nada. A gente tem que ter um equilíbrio na vida. Tudo é o equilíbrio. Posso comer de tudo, por exemplo? Posso, desde que eu faça com equilíbrio. Mas você quer comer de tudo, mas quer comer 1 quilo de doce de goiabada todo dia, vai engordar. Você pode comer um pedacinho aqui? Pode comer uma macarronada ali? Pode comer um sopa? Então tudo é, na verdade, o equilíbrio e a moderação. Então eu estudo todo dia, mas não estudo as 24 horas. Tá bem, seu Flávio? Está explicado, doutor Flávio? Fala, o senhor ainda faz as coisas da natureza? Eu faço, doutor Flávio. Claro que a gente faz. Claro que depois de 50 a gente não faz como os garotos novos. Mas vocês têm o hábito de achar que a gente passou de 50 anos, aí a gente morreu, a gente está morto para o mundo. Não, não estou morto não, doutor Flávio. Eu faço as coisas da natureza. Agora, na proporção da minha idade. O senhor mesmo deve ter uns 40 anos, o senhor também já não tem o mesmo vigor de um garotão, né? Gisele Leite, um beijo, Gisele, para você. Gisele, a gente tem que se encontrar no centro da cidade para tomar um café, Gisele.
me liga para passar lá no escritório para a gente tomar um cafezinho junto e botar de papo as nossas conversas do passado, quando dávamos aula junto lá no campus Elinho de Vasconcelos, viu? Senhores, eu acho que a gente fez uma resumida bacana da fraude de execução. Vou terminar aqui, primeiro lendo algumas coisas. Obrigado, professor, por dividir conosco os seus conhecimentos, esclarecer nossas dúvidas. Eu que agradeço de vocês estarem até agora me ouvindo. Ana, sensacional. Tome de saudoso tio, saudade, tio. Ah, minha sobrinha Isabel Beiriz. Beijão, minha sobrinha, para quem não conhece, está lá em Santa Catarina. Só consegue ver o tio assim, né? Luciana, um beijo, Isabel. Me liga, hein, menina? Luciana Carmo, ótimas explicações. Senhores, eu vou me despedir dos senhores dando os seguintes recados. Primeiro deles, primeiro agradecer a todos vocês, deu pra gente conversar um pouquinho sobre fraude e execução. Segundo, para vender meu peixe, falar do curso nosso que a gente vai começar dia 3 de junho, sobre o novo curso de processo civil à luz do novo processo civil. Amo as suas aulas. Obrigado, Rosa. 3 de junho vai ser resposta do réu. E a aula lá, o curso é de prática. Então a gente alia a teoria de processo civil com as petições. A gente monta, leva o Dr. Flávio comigo, a gente projeta lá no slide os modelos e a gente dá a teoria de falar. A petição tem que ser feita assim. Ó, isso é feito por causa de tais regramentos do Código de Processo Civil. É uma aula muito bacana. Tenho tido muita felicidade de alunos falar, pô, ganhei tal processo porque eu utilizei aquela petição que o senhor ensinou a gente, ganhei aquele outro, e a aula é para isso, né? A gente não faz curso só para ganhar dinheiro, não. A gente faz curso também para ensinar e ver a advocacia brasileira cada dia mais eficaz e competente para ser respeitada, tá? Rodrigo fala, quando terá mais live? Rodrigo, geralmente eu faço as lives às sextas-feiras, sempre às sexta-feiras nesse mesmo horário. Um ou outro dia, às vezes, que eu não faço, como disse o Dr. Flávio, perguntando se eu faço as coisas na natureza, eu tenho mais de 50, e como tenho mesmo, tem dia que eu estou cansadinho, não faço, mas às vezes eu faço sim, tá, Rodrigo? Deixa eu terminar a outra pergunta. Rodrigo, grande professor Rosildo, prazer reencontrá-lo aqui, excelente iniciativa, não sabia, vou acompanhar, abraços. Não vai casar? Casado eu já sou, Rosa, casado com a vida, casado com a natureza, casado com a felicidade. Eu insistentemente eu sou casado com a felicidade, porque não nasci para tristeza. Mas eu pergunto, e a Nara já casou? Já casou a Nara? Você já é vovó ou não? Não, Rosa. Me comunica, viu? Vamos ver a Nicinha, Rosildo, aguardo aulas de direito trabalhista. A gente pode fazer também, porque eu sou professor de processo de trabalho também. Nara vai casar, Rosa? Me diz aí, você não falou nada, hein? Ficou quietinha. Célio, excelente resumo, professor Risos, boa noite. Célio, aguardo você lá. Não, kkk. É ela que vai... ela vai casar, maravilha, fico feliz. Então, daqui uns 2 ou 3 anos, Rosa vai ser vovó Rosa. Vai ser coruja, se eu te conheço, vai ser coruja, né? Maria, adorei a sua aula e explicação. Boa noite, professor. Boa noite, Maria foi minha aluna lá no campus... Deixa eu ver se eu lembro, Maria. Você foi minha aluna no campus Lins de Vasconcelos. Acho que fui teu professor, né? Falei, a Nara vai casar. Pois é, Rosa, eu enxergo pouco. Aí eu sempre troco as letras, por mais que eu fico próximo aí do visor do celular. Tu me conhece, sabe que eu enxergo pouco, então me perdoa. Às vezes eu leio só uma palavra, quando não enxergo direito, eu tento concluir qual era a mensagem. Me perdoa, eu enxergo pouquinho. Tu vê que eu boto óculos, tiro o óculos, mas fico feliz. Acho que você deve estar feliz de ver a sua filhota, se eu te conheço casando, com certeza, sem dúvida, uma pessoa que ela gosta, que seja, faço votos de muita felicidade, que seja realmente um casamento para a vida inteira. Professor, são 56 minutos, é o Dr. Flávio sempre obrigado, Roda, me perturbando. Então estou me despedindo de vocês, um beijo para todos vocês. Não se esqueça lá do meu curso 3 de junho. Quem quiser fazer, entre em contato com o Dr. Flávio 997052199, que a gente se encontra lá. Rosa, estou muito feliz, isso que é a melhor coisa da vida, Rosa. Você sabe disso, não é ter dinheiro, não é ter fama, não é ter prestígio, nada. Essas coisas até nos animam em algum momento, mas ter felicidade.
espiritual, interna, tendo essa felicidade interna, é até fácil a gente fazer os outros que ficam perto da gente também felizes, porque comungam dessa felicidade. Sou de Porto Alegre, tem cursos online? Tenho cursos online, eu estou na pós-graduação da OAB, curso online. Fui convidado agora para 3 outras pós-graduação para Cândido Mendes, estou aí analisando se eu vou aceitar ou se eu vou ter tempo. Tenho um pós-graduação no curso Toga, a gente também está online no ar, ok? Professor, vou voltar a frequentar suas excelentes aulas aos sábados, pedir demissão do emprego aos sábados. Eu espero que não seja por causa de mim, doutor Celso, senão você vai dizer que minhas aulas estão lhe levando à ruína. Eu espero que o senhor tenha pedido para você assistir a aula lá com a gente, se divertir um pouquinho, aprender um pouco e descansar. Senão eu fico preocupado. Quando será a próxima live? Provavelmente a sexta-feira que vem. A não ser que o professor esteja um pouco cansado ou alguma coisa, mas geralmente a gente faz as lives às sextas-feiras. Algumas a gente não faz, mas o doutor Flávio sempre avisa vocês. Ana está fazendo mestrado em Arraial do Cabo, linda cidade, eu gosto de lá. Diga para ela já deve ter ido, Rosa, para ir no finalzinho da tarde ali no Pontal do Atalaia ver o sol se pondo, que aí a gente vai ver a real razão da existência humana quando vê o sol se pondo. Gente, mais uma vez, vou me despedir de vocês, que eu tenho que dormir, me sinto quase realizada como mãe. E do quase, você vai dizer, daqui a alguns meses eu me sinto 100% realizado. Beijo para todos vocês estão no meu coração, fiquem todos com Deus. Um abraço.